Eu sou escutada cantar, é o Lúcio que é o homem, é o Lúcio que é o homem. Eu sou escutada cantar, é o Lúcio que é o homem, é o Lúcio que é o homem, que é o homem, é o Lúcio que é o homem. Tudo certo, pessoal? Já tô aqui. Aqui é o youtuber Lúcio Luciano. Já tô aqui para mais um vídeo sensacional aqui no canal Lúcio TV. Esse é o Lúcio Luciano para tendo a cara com toda a coragem para todo o Brasil, para todo mundo, através do canal Lúcio TV e através da internet, rede mundial de computadores há mais de 4 anos. Afinal, é o meu compromisso com você, com vocês aí, de 2 vezes por semana. É isso aí. Esse é o Lúcio Luciano, eu tenho a cara que eu tô coragem para Santa Catarina, Brasília, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, para todos os Brasil gigante, gigante de Deus. É isso aí. Afinal de contas, não é terça-feira, não é sexta-feira, se não tempo de novo. Nesse caso, pessoal, era para ser publicado terça-feira o vídeo, só que por motivos de produção de conteúdo, estamos produzindo um conteúdo muito interessante, muito bom, muito interessante, interessa toda a sociedade, é um assunto bem atual, e não deu na terça, né? Não deu na terça, e vai ser quarta. E daí vocês vão ver aí, o vídeo vai sair um pouco mais tarde. Vocês vão ver aí, vocês vão entender. Que tá sendo esse vídeo tinha tudo para não ser gravado hoje, mas nós decidimos de gravar hoje e estamos gravando no próprio dia mesmo que vai ser publicado, vai ser um pouquinho mais tarde, mas vamos lá. Então, antes de tudo, pessoal, vamos esclarecer alguns assuntos que eu falei nos vídeos anteriores, pessoal. A questão, sabe, do que nós estávamos falando, questão, daí caiu o assunto, né? Nos vídeos bem anteriores aí, que na qual se tratava o vídeo se tratava, né, das fraudes do INSS, careca do INSS, toda aquela coisa toda, aquela fraude toda. E daí eu falei assim, assim, a pessoa quer pegar, como é que eu posso dizer? A pessoa, no caso, quer investir, quer enriquecer licitamente. Eu falei naquele vídeo, invista na Petrobras. Então, e daí, esse conteúdo, pessoal, o pessoal de repente entendeu de maneira meia equivocada. Porque sempre tudo que é postado na internet, geralmente o que eu posto, né, vira uma certa polêmica. Geralmente, né? Cercado de polêmicas aqui o canal Lúcio TV. Mas, eu tô aqui para esclarecer, pessoal, que é o seguinte. As pessoas que querem, né, as pessoas, ou o cidadão de bem, né, popularmente dito, né, que quer enriquecer, ou quer, né, investir licitamente, invista naquilo que a pessoa quiser. Invista o quê? Invista na Petrobras, invista em qualquer outra empresa de ações, empresas públicas, empresas privadas. Invista nas coisas, como eu posso dizer, nas pequenas empresas, nas micro pequenas empresas, que é o que mais emprega no nosso país. Invista naquilo que for lícito, naquilo que você ganha no seu salário, né? Ou de repente vai fazer um empréstimo, uma coisa assim, ou vai pegar o dinheiro emprestado com alguém, mas invista licitamente. E invista, no caso, né,
naquilo que a pessoa quiser, né? Invista no setor de microempresas, na prestação de serviço e em todos no caso, os nichos, né? E invista na questão do agronegócio, da agricultura familiar, produção de alimentos, na agroindústria, na produção de gado, produção de leite, produção de suíno, produção de coisa assim. Invista naquilo que é lícito. Só para isso eu queria esclarecer. Invista no que você quiser que é lícito. É isso aí. E também, pessoal, mais um, como é que posso dizer, é mais um assunto que deu também, deu uma polêmica nos vídeos anteriores ali, também daquela questão, pessoal, também vamos esclarecer aqui, aquela questão do que deu uma certa polêmica também, talvez o pessoal não entendeu, aquela polêmica que deu, inclusive que está ocorrendo os julgamentos lá no STF, né? A questão e daí eu falei no vídeo anterior na questão daí daqueles 4 nomes, né? Daqueles 4 codinomes, né? Que deu também bastante polêmica, que era o quê? Joca, Jeca, Professora e Aparício. Então, o que era daí? Joca, então, era codinome, né? Se referindo, né, que a Polícia Federal investigou, que era o presidente Lula, que era da Operação Punhal Verde e Amarelo para neutralizar e matar autoridades, que é gravíssimo. E daí, Jeca, daí era o vice-presidente Geraldo Alckmin, seria, né? E Professora, daí seria o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. E daí é o seguinte, que nem eu falei, né? Tinha um 4º nome que daí era Aparício, que daí é o seguinte, há uma parcela da imprensa na época deduziu que era, né, achou fortes indícios que era o então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas porém, né, as investigações da Polícia Federal da época, né, daquela época, ou seja, não conseguiram identificar qual que realmente era esse 4º nome, esse Aparício. Eu deduzi com todas as informações, né, da mídia, coisa assim, que achei, né, fortes, com grande certeza, né, que era o então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Só para esclarecer, pessoal, quem apurou, deduziu foi a parcela da imprensa. E daí eu também, no vídeo, daí falei deduzir, daí, no caso, presumi, né, presume-se que era ele. Então, mas esse nome, no caso, não sei se ele está enquadrado, no caso, nas investigações. Se fala tanto dos 3 nomes, né, os 3 codinomes. Mas, enfim, já esclarecemos aqui, né, esse assunto. Então, vocês vão falar mais um assunto antes de começar o vídeo. Vocês vamos falar mais de um assunto. Tinha uns outros assuntos ali, eu acho que nós tínhamos que fazer. Eu acho que eu vou deixar daí para um outro. Vou deixar para um outro vídeo. Vou deixar para outro, senão vai ficar muito longo. Então esse vídeo, pessoal, é um vídeo extraordinário. Esse conteúdo agora, um conteúdo muito interessante, impacta toda a sociedade. Esse assunto de extrema relevância, notório mesmo, que envolve a toda a sociedade, que adivinha do que é?
você deve imaginar. Era a questão, o vídeo seguinte, esse aqui. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Lúcio Pires discute sobre o polêmico julgamento e debate no STF sobre o marco civil da internet, pessoal. Esse assunto aqui, pessoal, é um assunto de extrema relevância. Muitos consideram que esse assunto aí é um dos assuntos mais interessantes do ano, mais importante do ano para o STF. Eu acho que um dos assuntos mais importantes para o STF esse ano é esse aqui, do marco civil da internet e do julgamento da trama golpista do 8 de janeiro. Eu acho que é um dos mais importantes. Mas vamos lá então. Vamos lá. Esse vídeo, pessoal, nós vamos fazer o seguinte: esse assunto é um assunto bastante interessante. Nós vamos dar bastante atenção a esse assunto. Vamos fazer ele em 3 partes. Vamos dar uma pausinha. Vamos lá. Então, pessoal, como eu havia falando, vamos retomamos aqui. Uma pausinha para resolver os problemas. Vamos lá. O relevante, importante e polêmico debate e julgamento no STF sobre o marco civil da internet. Como foi amplamente divulgado, vamos lá, se posicionar aqui mesmo. Vamos lá. Como foi amplamente divulgado e noticiado por toda a imprensa brasileira, imprensa tradicional e pela imprensa digital da internet. E como é de altíssimo teor e caráter relevante, e importantíssimo e notório, notória relevância para a sociedade brasileira, está sendo julgado no STF o Marco Civil da Internet, que direciona para a responsabilização das plataformas e provedores e redes sociais pelas publicações feitas por terceiros. O importantíssimo e altamente relevante julgamento questiona a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que em resumo, estabelece que uma publicação criminosa ou um perfil ou página seja restringido e apagada ou removida, reforça a necessidade de uma ordem judicial clara e específica para que o provedor seja responsabilizado, garantindo assim a liberdade de expressão, evitando a censura prévia. O STF considera um dos assuntos mais importantes do ano a ser julgado. Em resumo, até agora, votaram 4 ministros, sendo o primeiro Dias Toffoli, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e André Mendonça. Então vamos lá, vamos fazer um resumo do voto de cada um, né? Então, vamos lá. O excelentíssimo ministro Dias Toffoli, que é relator de uma das matérias, votou e declarou inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Para o eminente ministro, conteúdos criminosos e violentos, como racismo e conteúdo como racismo, o conteúdo deve ser excluído ou apagado pelas plataformas assim que forem notificadas extrajudicialmente, ou seja, notificada pela própria pessoa por dispositivos de denúncia das próprias plataformas. Em casos graves e extremamente graves, a remoção deve ser imediata, mesmo sem notificação. Vamos lá. Vamos então para o segundo voto. Então, vamos lá. O excelentíssimo ministro Luiz Fux, que é relator de uma das matérias, votou e declarou inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Para o eminente ministro, conteúdos ilícitos como apologia
a violência, pedofilia, discurso de ódio devem ser removidos rapidamente pelas plataformas, após notificação extrajudicial. E também determinou que as plataformas monitorem ativamente as publicações e que criem canais de denúncia. Vamos para o terceiro voto, então, o resumo, terceiro voto. O excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, votou pela parcialidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Para o eminente ministro, conteúdos criminosos como ataques à democracia, pornografia infantil, vamos ver, o que mais? Terrorismo somente devem ser removidos após notificação extrajudicial. Já conteúdos como difamação, injúria, ataques contra a honra somente devem ser removidos após ordem judicial. Barroso também destacou a responsabilidade das plataformas com anúncios pagos que devem ser fiscalizados. Vamos lá. O excelentíssimo ministro André Mendonça votou e reconheceu como constitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Para o eminente ministro, publicações criminosas só podem ser removidas com autorização e ordem judicial. E também perfis falsos e páginas falsas só podem ser removidos com autorização e ordem judicial ou pelas plataformas, caso seja comprovadamente falso o perfil. Então, pessoal, nós vamos fazer, como eu disse, vamos fazer esse vídeo aqui. Vamos fazer ele aqui em três partes, porque é um assunto extremamente relevante, assim como dei bastante relevância, foi bastante discutido a questão da anistia, a questão do 8 de janeiro, papapá, tentativa de golpe, coisa assim, nos outros quatro vídeos. Esses que também vão dar a devida importância para esse assunto, vamos fazer em três partes. Então, esse assunto é um assunto de extrema relevância. E aí, de quem é a responsabilidade? Quem publica um conteúdo ilícito, ou quem no caso, ou as plataformas devem ser responsabilizadas. Eis a questão. Então, nós vamos falar, só vamos ser bem breve, que eu gostaria de falar mais aqui, mas o tempo não me permite. Porque estamos em cima da hora, é para hoje mesmo o vídeo, vamos gravar só esse hoje. Então, estamos em cima da hora, então eu queria vamos falar mais nos outros vídeos. Então, nos outros vídeos vamos discutir, vai ter sobre tudo o que levou, né, a questão esse assunto ser tão importante lá no STF. E daí vamos falar os meus posicionamentos também sobre o que eu acho no terceiro vídeo, e assim vamos levando. Então, trouxemos os votos então de cada ministro, né? Eu concordo com o conteúdo genérico em si, né? Eu concordo, né, bastante com o ministro, com o eminente ministro Toffoli, ele está vendo de repente aí. Eu concordo vários posicionamentos que ele teve aí, concordo. Com o ministro Fux também eu concordo também. Parece que ele ali no final dali também conteúdo que também ele votou também, ele falou também que conteúdos, no caso, conteúdo jornalístico seria, no caso, né, seria proibido ser, né, vinculado nas redes sociais, e sem autorização, é uma coisa assim, e conteúdos irregulares, no caso, também, no caso, é mais ou menos assim, que o eminente ministro falou.
Eu também concordo também com parcialmente o que o excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso também, concordo um pouco com o posicionamento dele também. Mas é isso aí. Vamos encerrar, pessoal, porque o tempo não me permite aqui. Eu sou obrigado aqui a encerrar aqui. Estou com pressa. É isso aí. Então, pessoal, se você viu esse vídeo até aqui, pessoal, dá aquela curtida maravilhosa, tá aparecendo aqui no seu visor, dá aquela curtida maravilhosa, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, aperte o sininho na opção todas. Então, sempre quando eu postar um vídeo, você vai ficar sabendo em primeira mão, pessoal. Você vai ficar sabendo em primeira mão. É isso aí. Um abraço, tudo de bom. Até a próxima, tudo de bom. Eu só escutava cantar, é o Lúcio Perrone, é o Lúcio Perrone. Eu só escutava cantar, é o Lúcio Perrone.